Bom dia, boa tarde, boa noite e, quiçá, boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Está começando mais uma análise de HQ e dessa vez Homem de Ferro. Vamos falar um pouco sobre riqueza, vazio e vício. Se vocês procurarem no meu IGTV, no Instagram, também vou colocar no card aqui para quem estiver assistindo pelo YouTube, eu fiz um vídeo específico sobre vício, sobre a dependência química e suas consequências em relação ao álcool. E esse vídeo vai ajudar a compreender um pouco da mente do Tony Stark e da mente do Homem de Ferro. A HQ que eu utilizei foi a HQ Demon in a Bottle, ou em português, O Demônio na Garrafa. Cara, essa HQ é fantástica. Ela já começa com um tom meio que shakespeariano do Tony Stark segurando a cabeça da armadura do Homem de Ferro e ele dialogando com ela, dizendo que ele sabe que ele está fugindo dos seus problemas, mas que aquela cabeça dali, que o Homem de Ferro não é o culpado dos seus problemas, que é o Tony Stark que tem que cuidar dos seus problemas. Então tem um monólogo dele consigo mesmo, utilizando simbolicamente a cabeça da armadura do Homem de Ferro. É bem shakespeariano, sabe? Aquela coisa do ser ou não ser, eis a questão. Não, tá do mesmo jeito. Então assim, eu achei fantástico, só o iniciar dessa HQ para mim já chamou bastante atenção. É tido por alguns, essa HQ é de 1970, eu não sei eu não me lembro agora se é 76 ou 79, mas é tido por muitos como a melhor história do Homem de Ferro, porque o maior vilão é ele mesmo. E para recapitular um pouco do que acontece é o seguinte, ele está passando por diversos problemas, as indústrias Starks estão passando por alguns problemas também, e toda essa trajetória de problemas vai fazendo com que ele mergulhe cada vez mais no álcool. Então ele está farrando mais, ele está bebendo mais, ele está se entregando à bebida, e ele está comprometendo também o trabalho dele como vingador. Ele não está conseguindo perceber corretamente as coisas que acontecem e como ele deve agir como um herói. E isso é o interessante, porque a gente vê que a fuga dele é uma fuga que está muito maior do que só a fuga do Tony Stark. Até o próprio Homem de Ferro está fugindo. E a gente traz aqui a questão do vazio existencial. Não adianta você ser rico. Muitas vezes a pessoa fala, eu quero, como é que é? Eu ser rico, se eu estiver sendo rico chorando no iate, ser depressivo no iate é bom. Não, não é de jeito nenhum. Não é bom você ser depressivo, você se sentir vazio em lugar nenhum, por mais dinheiro que você tenha. É o que acontece com o Tony Stark. Ele se sente vazio. Ele se sente oco por dentro. E essa questão dele se sentir dessa forma é justamente porque ele dedicou a vida dele em duas áreas diferentes. Primeiro, a área da riqueza, a área do playboy, bilionário, filantropo, como é dito no filme. E também como Homem de Ferro. Então ele é como se ele tivesse duas personalidades. Como a gente sempre diz nas HQs, né, que tem o alter ego. Então ele tem o ego e o alter ego dele. Só que eles são conflitantes no sentido de que ele vive para os dois, tanto para ser o Tony Stark quanto para ser o Homem de Ferro, de maneira intensa, mas ele não vive para si próprio. Ele vive com a figura de Tony Stark, a figura empresarial do Tony Stark, aquela figura dono de uma mega corporação. Inclusive ele até cita que a SHIELD está querendo tirar a corporação dele e ele ajudou a criar a SHIELD, diferente dos filmes, certo? Ele ajudou a criar a SHIELD. E a SHIELD está querendo os controles das ações justamente porque ele está saindo do controle devido ao seu próprio vício. E aí, quando se tem um vazio existencial, quando estamos vazios por dentro, a tendência é procurarmos alguma válvula de escape, procurarmos alguma coisa para não encararmos o nosso problema. Pode ser, por exemplo, o uso das drogas em si mesmo, como pode ser, no caso que a gente vê de pacientes borderlines, que eu já fiz um vídeo inclusive sobre pacientes borderlines, vou deixar aqui no card, ou vocês podem ver lá no meu IGTV. E pacientes borderlines têm muitas vezes a característica da automutilação para fugir da dor psíquica. Então,
dependendo da patologia, dependendo do que a pessoa esteja sentindo, diferentes maneiras de fugas vão ser criadas para esse sujeito. No caso do Tony Stark, é a bebida. Inclusive, no segundo filme, O Homem de Ferro 2, a gente vê essa questão dele entregue à bebida mesmo. E até perguntaram para o Kevin Feige, se eu não me engano é esse o nome dele, que é o produtor responsável da Marvel, se haveria um filme baseado no Demon in a Bottle. Mas ele disse que não, porque a temática seria um pouco pesada, etc. Tal. Mas ele mostrava um pouco lá que aquela questão das farras, das festas, do exagero da bebida, ele usando a armadura embriagada, botando as pessoas em risco, e é isso que acontece na HQ. Então ele se sente inútil enquanto Tony Stark, e ele se sente inútil enquanto Homem de Ferro. Ele até disse que vai deixar de ser o Tony Stark para ser apenas o Homem de Ferro. Novamente é a fuga. Ele querendo ser então aquele super-herói, aquela pessoa que é adorado por muitos, que é venerado, aquela pessoa que é tida como perfeita por vários. E nessa fuga, ele embriagado, assumindo a armadura, posto enquanto Homem de Ferro, ele termina causando um acidente com produtos químicos, com cloro, para ser mais preciso, e uma área de 8 km tem que ser evacuada porque ele mexeu num vagão de um acidente de trem e terminou o que era para ser só recolocado no lugar, ele terminou causando um acidente químico. E aí ele se culpa mais e mais bebida. Mais bebida. Que é como eu falei no outro vídeo, essa fuga da bebida é justamente isso, é para que eu não encare os meus problemas, que eu não encare o meu vazio, que eu não encare a perca da minha empresa, que eu não encare a reputação da minha empresa tá caindo, que eu não encare que eu, enquanto Homem de Ferro, matei uma pessoa, eu fui manipulado a assassinar uma pessoa e agora a reputação do Homem de Ferro está suja, a reputação da indústria Stark está suja. E o que é que eu faço agora? Eu vou para bebida. É muito mais fácil do que encarar os problemas. E até o Jarvis, ele pede demissão porque o Tony Stark trata ele muito mal. Porque, para quem não sabe, nas HQs, o Jarvis ele não é uma inteligência artificial. O Jarvis é um mordomo dele. Assim como o Alfred é o mordomo do Bruce Wayne, do Batman. É da mesma forma com ele. E o Jarvis pede demissão por causa de como ele foi tratado pelo Tony Stark. E é o que acontece na bebida. Chega um ponto que a bebida ela é tão mais forte que a pessoa, que todas as pessoas que estão ao redor, quando tentam abrir a sua mente, quando tentam mostrar o caminho que você está seguindo, você distrata as pessoas em detrimento da bebida, em detrimento do seu vício, porque é o seu vício que está lhe mantendo, é o seu vício que está lhe dando sustentação, entre aspas, psicológica, para fugir dos seus problemas. E a crush dele aparece e conta que já foi casada, conta que teve um marido que era viciado em pílulas, em comprimidos, em psicotrópicos. E ele teve chegou ao mesmo comportamento de autodestruição do Tony Stark, mas ela fugiu dele, ela pediu separação, separou-se dele, e isso levou com que ele ficasse cada vez mais só, cada vez mais mergulhado no vício, e ele terminou por ou se matar ou por um acidente devido ao excesso de comprimidos, e o carro dele caiu do despiadeiro, ele morreu. E ela traz isso pro Tony Stark, e é tipo como um insight, e então é quando ele percebe que ele precisa mudar. Mas aí vem a síndrome da abstinência. Ele percebe que ele precisa mudar, ele percebe que tem pessoas que o amam, que ele tem uma empresa, que ele tem funcionários, mas ele também tem uma responsabilidade enquanto Homem de Ferro com a sociedade, como um super-herói. E ele resolve mudar, só que tem a questão da abstinência. E na HQ mostra, claro, de maneira resumida, é um HQ, mas mostra de maneira fantástica os sintomas da abstinência, os tremores, a agressividade, a negociação com quem está cuidando de você, para você tomar só mais uma dosezinha, é só mais uma dose que vai dar certo, é só para eu me acalmar. Então, tudo isso é mostrado na HQ, de uma maneira, lógico, resumida, mas é fantástico para você compreender de uma forma lúdica como esse vício da bebida, e não só da bebida, isso também a gente pode encaixar em outras drogas, no cigarro e etc. Como ele pode ser nocivo. E ele tenta voltar às pranchetas, a fazer os planos. Ele até cita, antes de falar com ela, com ele mesmo, que nunca mais ele criou uma armadura nova, então ele está completamente entregue ao vício. E o vício foi dominando a vida dele. Foi dominando esse vazio. Esse vazio
dele não saber se ele é o Tony Stark, se ele é o Homem de Ferro, começou a ser preenchido pela bebida. E ele começou então a ser o viciado, o bebarrão. E com comportamentos de autodestruição, pegar uma armadura super tecnológica e dessa armadura ele está causando mortes, né? Que ele causa um assassinato. Então ele põe pessoas em risco, ele põe a própria vida dele em risco. E mais na frente, em outras HQs, ele é até proibido de entrar na mansão dos Vingadores, porque ela não é a torre. Na HQ na época não é a torre dos Vingadores, é a mansão. Se não me falha a memória, eu acho que fica em Long Island. E ele é afastado dos Vingadores em outras edições, e ele só pode voltar a ser um dos Vingadores se ele estiver sóbrio. Enquanto ele estiver bebendo, se for detectado que ele está bebendo, ele não será mais um Vingador. E ele sendo um dos Vingadores que fundou o que hoje é chamado de Vingadores, então para isso é muito traumatizante para ele. E ele tem justamente essa luta de vencer o vício. Ele perde o controle das indústrias Stark para a SHIELD, e é quando ele tenta voltar a beber novamente. E aí a crush dele, que eu esqueci o nome dela, peço perdão, e o Jarvis, eles dão suporte emocional para ele e meio que dizem, se tá assim, então a gente desiste de você. É como aquela coisa, olha, estamos aqui para você, mas se você não estiver para você também, nós não faremos o mesmo, não estaremos para você. E aí é quando ele tem o confronto final, vamos assim dizer, que é decidir entre a bebida e a vida dele, enquanto empresário, enquanto super-herói. E aí ele decide largar a bebida e lutar para tirar as indústrias Starks do poder da SHIELD e voltar para os poderes dele, do Tony Stark. E aí tem outra característica importante. Qualquer pessoa que tem um distúrbio mental, não só a questão da dependência química, é importante uma rede de apoio para essa pessoa, que seja firmada, que seja criada uma rede de apoio. E a rede de apoio está muito ligada à questão da família. Ter amigos, ter familiares como uma rede de apoio que mostra, que compreende a sua dor, que compreende a necessidade da sua mudança, que está ali para lhe dar o apoio necessário para que você mude, ajuda grandemente na percepção da necessidade de mudança e também na necessidade de não estar só e de ter pessoas que vão lhe segurar caso você caia. E é isso que acontece na HQ. O Homem de Ferro, o Tony Stark, ele encontra apoio emocional, ele encontra responsabilidade afetiva entre as pessoas que o amam e que estão ali para dar o suporte a ele, para guiarem ele, para ser pilares de uma melhora. E aí que ele toma a coragem para deixar a bebida de lado, encarar os seus problemas de frente, encarar quem ele é. E até no momento de reflexão da revista lá é colocado que tanto ele quanto o Industrial, e tanto ele quanto o Homem de Ferro, ele vive para aquilo, fugindo das consequências daquilo. Ou seja, ele está para o bem do povo, ele está para cuidar das pessoas, para proteger, salvar o mundo e etc. Mas ele sempre foge das consequências que isso traz a ele, dos traumas das batalhas, dos traumas decorrentes de ver mortes, etc. E assim como industrial também, ele vive para as indústrias e vive para ter o dinheiro, para ser o playboy, para ser o filantropo, para ser a pessoa que está em farras, mas ele foge das consequências de tudo isso, ele foge das consequências de ter que ter uma responsabilidade mais séria para manter uma empresa, de ter que ter uma responsabilidade para com seus funcionários, de encarar as dificuldades da empresa. Ele também foge disso. Então ele adoeceu pelo ego e pelo alter ego, e ele encontrou a bebida como uma fuga. O que nós podemos tirar disso? Ninguém é de ferro. Trocadilho horrível, mas ninguém é de ferro. E quando nós não encaramos os nossos problemas, nós corremos o risco de fugir, procurar saídas mais fáceis, que é o vício. Foi o que aconteceu com o Tony Stark. No filme a gente vê isso, ele está sempre com um copo de uísque na mão, ele está sempre bebendo. No primeiro filme, na Torre dos Vingadores, quando ele vai conversar com Loki, ele
para, e quando ele está conversando com o Loki, naquele momento do We Have a Hook, né, que é, nós temos o Hulk, ele está lá bebendo um whiskyzinho enquanto está enfrentando de forma dialética o Loki. Então ele sempre tem a bebida como uma forma de combustível, como uma forma de tomar coragem, como uma forma de fugir dos problemas ou como uma forma de encarar os seus problemas, de encarar as suas responsabilidades. E isso acontece também na nossa vida, com álcool, com cigarro, com drogas, com jogo, com diversas coisas. Então, o Homem de Ferro, ele é o melhor exemplo de que não importa ter dinheiro, não importa ser famoso. O que importa é ter saúde mental, estar bem consigo mesmo, encarar o seu vazio, olhar para ele e entender o que é que está faltando para ele ser preenchido e não preencher ele com qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido um pouco elucidador tudo isso que eu trouxe. E vocês já sabem, deixa o like, comenta, compartilha. Não esquece de me seguir, ativa o sininho para receber mais notificações. No Instagram, vai lá no sininho que tem em cima no Instagram e ativa também as notificações para receber as minhas atualizações. Por favor, me dê o seu feedback, é importante para eu compreender a importância do meu trabalho, para entender se faltou alguma coisa. Deixa aqui a sua opinião. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, gente. Vocês sabem. Até a próxima.